Bom dia, gente. Tudo bom com vocês? Então, continuando o nosso conteúdo de história, semana passada a gente falou sobre a vinda dos portugueses para aqui, para o Brasil, né? Na intenção de explorar as terras brasileiras, né? Eles começaram a escravizar os indígenas, né? Forçaram os indígenas a trabalhar para eles na intenção de explorar as riquezas do Brasil, de tirar as riquezas do Brasil, que naquela época era o pau-brasil, e levar para Portugal, né? E nesse meio tempo, entre explorar os indígenas, catequizar os indígenas e tirar as riquezas do Brasil, muitos indígenas resistiram, o que levou à morte de muitos deles, dos próprios indígenas, né? E aí Portugal ficou sem mão de obra, né? Podemos assim dizer, sem uma mão de obra para poder explorar as riquezas aqui do Brasil, né? Tem muita história aí por trás, mas isso é coisa para uma aula no nível presencial, né? Eu só estou apenas resumindo um pouco da história para vocês entenderem um pouco da história do Brasil. Então, como a exploração do pau-brasil e de outras matérias-primas estava crescendo muito no Brasil, e não só no Brasil, como também em outros países daqui da América, os portugueses resolveram comprar escravos, escravos não, né? Resolveu comprar seres humanos, né, negros, para servirem de escravos aqui no Brasil, né? E esses escravos, eles vinham da África, né? Da parte da Angola. Queria que vocês lessem esse anúncio aqui para a gente discutir um pouco sobre ele. Ó, vende-se um bonito mulato, alfaiate e bom copeiro, de 21 anos de idade. Quem pretender, dirija-se à Rua da Consolação, número 38. A gente vai refletir um pouco, pessoal, sobre esse anúncio que é um pouco pesado, né? A gente tem um anúncio da venda de uma pessoa, né? De um negro. Então, para vocês entenderem o tamanho da, da situação que os negros viviam naquela época, né? Eles eram vendidos como animais, né? Vendidos como se fosse um objeto, um eletrodoméstico, né? Como se fosse a parte de uma mobília, né? De uma casa. Eles não eram considerados seres humanos, né? Eles eram considerados um objeto para servir as pessoas ricas, né? É igual eu querer vender uma pia, igual eu querer vender uma máquina de lavar, né? É igual eu querer vender uma geladeira, um fogão, igual um animal, com raça, com habilidades, né? E é muito forte isso. Então era assim que os escravos eles eram tratados, pessoal, naquela época, como animal, né? Eles eram tratados dessa forma pelos que tinham posses, pelas pessoas ricas, né, daquela época, por Portugal. Né? As pessoas negras eram tratadas dessa forma. Eles eram vendidos como animais, né? Tinha até anúncio. Então, o que fosse mais forte, o que fosse mais bonito em beleza estética, o que tivesse mais saúde,
né? Eles eram mais caros. Já aqueles que não tinham tanta saúde assim, que esteticamente falando não era bonito, não tinha tanto valor assim, né? Como se fosse um móvel, como se fosse um eletrodoméstico. Quanto mais é bom, quanto mais novo, quanto mais funções, mais caro, né? Quanto mais velho, mais usado, o valor diminui. Deu para vocês entenderem mais ou menos, né? Os negros, pessoal, eram trazidos da Angola, né, para diversos lugares do país e chegava aqui no Brasil, né? Chegavam aqui no Brasil através do tráfico negreiro. O que era o tráfico negreiro? O tráfico negreiro era um navio, né, enorme, e esse navio enorme trazia várias pessoas dentro, né? E quem eram essas pessoas? Os negros escravizados, entendeu? Então imaginem um navio enorme, né? Esse navio enorme, ele tinha suas repartições e eram colocados quase 400, 300 negros dentro do porão desse navio. Então imagine só, né? 400, 400, 300 negros dentro do porão de um navio, sem poder sair, sem comer direito, tendo que fazer cocô, tendo que fazer xixi dentro do navio, dentro do porão do navio. Imagine o cheiro, imagine a imundice que essas pessoas vinham para aqui para o Brasil, né? Então essas pessoas eram tratadas como animais. Vejam aí nas imagens, ó, nessa, né, e nessa daqui, ó, acorrentados, entendeu? Tinha muita doença, eles não eram tratados, eles não tinham médico, às vezes eles vinham com muita doença. Então, os que morriam eram jogados no mar. Pegava e jogava no mar, né? Então, pessoal, vejam, entendam como essas pessoas eram tratadas, né? Só por simplesmente ser negras. Por simplesmente ser negras. Então, vinham no porão do navio, né? Viajando por muitos dias, porque naquela época não tinha carro, não tinha avião, e os navios demoravam muito para chegar, passavam muitos dias no mar. Então, vinham no porão de um navio escuro, né? Acorrentados, muitos deles com doenças, urinavam, faziam xixi, defecavam, ou seja, faziam cocô dentro do navio. Imagine o cheiro, pessoal, que ficava dias e dias. O xixi, ele cheira mal. Quem quando a gente vai muito ao banheiro, né, isso acontece na casa de todo mundo, né? E a gente demora algumas horas ou 2, 3 dias para fazer a limpeza do banheiro. O banheiro, né, já começa a exalar aquele cheirinho de xixi, né? E isso porque são quantas pessoas dentro de casa? 5, 3 pessoas dentro de casa, né? Aí a gente já faz logo a limpeza do banheiro, né? Porque aquele cheirinho, aquele pouco, mesmo sendo pouco, já incomoda. Imagine sem limpeza nenhuma, né? A quantidade de, de, de doenças que essas pessoas traziam. E sabe o que eles comiam? Milho. Milho ralado, jogavam para eles, eles comiam. Então, vinham para o Brasil em condições sub-humanas. Para quando chegarem aqui, serem vendidos, né, para quem possuía posses, quem tinha dinheiro, porque naquela época, depois
quando os negros começaram a chegar aqui no Brasil. O Brasil ele já estava sendo habitado, né? Ele já tinha vilas, né? Ele já tinha casas, ele já tinha os pequenas vilas e povoados, já tinha nomes, entendeu? Já tinha muita gente aqui no Brasil, pessoal. Os negros não chegaram em 1500 também, eles chegaram depois de 1500. Depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil, os negros demoraram um pouquinho para chegar, né? Demorou muitos anos para chegar, mas eles chegaram. Para quê? Para ajudar, para ajudar na mão de obra dos europeus, dos portugueses. E para ajudar na mão de obra de pessoas que já estavam morando aqui no Brasil. Porque como muita gente, pessoal, encontrava, não queria estar sempre saindo de Portugal para cá, muitos portugueses ricos, né? Eles faziam o quê? Para eles não estarem indo e voltando, eles já se instalavam aqui no Brasil. Eles se instalaram aqui no Brasil, ou seja, eles vieram para fixar residência aqui no Brasil, morar aqui no Brasil. Eles tinham a vida deles lá em Portugal, mas vieram fixar residência aqui no Brasil. E para isso, né? Para isso eles precisavam construir casas, ter vilas, entendeu? Então, os brancos mais ricos, né, construíam suas casonas, seus casarões. Já aqueles mais pobres, um pouco, construíam suas casinhas, suas vilas, né? Então, o Brasil, pessoal, ele recebeu uma quantidade muito grande de negros, pobres, entendeu? Muito grande de negros que viraram escravos. Eles receberam muita quantidade, entendeu? Vieram quase 120 milhões de negros, se eu não estou enganado. Me perdoem se eu me enganei, mas é um número parecido ou aproximado. Foram muitos negros que vieram, entendeu? Para servir de mão de obra escrava aqui no Brasil, né? Para poder alimentar as riquezas de Portugal e também de pessoas que fixaram residência aqui no Brasil. Uma curiosidade para vocês, se vocês repararem, ou até vocês mesmos, tem o nome Silva no sobrenome de vocês. Por exemplo, o meu nome, né? Jackson Ferreira da Silva. Se vocês falarem o nome de vocês aí em casa e tiver o nome Silva, vamos dizer, segundo os estudos brasileiros, né, de historiadores, o nome Silva é muito comum aqui no Brasil. Sabe por quê? Porque muitos negros eram batizados quando vinham da África por Silva, entendeu? Eles tinham esse sobrenome Silva, por exemplo, José Silva, entendeu? Alguns historiadores dizem isso, entendeu? Que o nome Silva deriva-se a isso, porque muitos negros foram batizados de Silva. Eles tinham Silva no nome deles, entendeu? Eles iam sem documento, eles vinham sem nenhum tipo de